Olá, caros alunos, bem-vindos à nossa segunda aula de filosofia para a primeira série do médio. E nós vamos continuar o nosso caminho, nós vamos continuar o nosso proceder filosófico na reflexão sobre os sofistas e sobre os Sócrates. Lembrando sempre, importante, por mais que seja uma atividade reflexiva, é importante nós conceituarmos e adequarmos algumas realidades à nossa vida. Então nós podemos, propriamente nessa aula, falar sobre dois sofistas, os que foram mais citados no decorrer de nossa história, e talvez os mais conhecidos, o Protágoras e o Górgias. Lembrando que a perspectiva sofista ela é diferente da perspectiva do Sócrates. São personagens diferentes e que, na medida em que interagiam entre si, se discordavam. Principalmente porque os sofistas tinham uma perspectiva um pouco diferente em relação àquela que o Sócrates tinha, mas que ambos buscaram compreender o ser humano. A perspectiva mais importante para eles, o entendimento mais importante, o conhecimento mais aprimorado que se tinha, era compreender o ser humano a partir de uma ideia de utilidade. Então nós vamos agora mergulhar na filosofia, mesmo que seja de modo sintético, sintetizado na filosofia do Protágoras e do Górgias. E para isso eu queria começar a trabalhar com vocês com uma pergunta. Afinal, é possível conhecer a verdade? Porque me parece a todos que para os sofistas não. Para os sofistas, a gente não vai conseguir chegar a uma verdade porque para eles tudo é mera opinião. E essa problemática já começou lá com os próprios pré-socráticos, com Parmênides e com Heráclito. O Parmênides acreditava que sim, é possível chegar a uma verdade por meio da razão, pelo estímulo racional. Para o Heráclito parece que não, as coisas racionalmente não é possível concordar com elas de modo racional. Para isso eu queria trazer para vocês uma história muito antiga, uma história de linhagem hindu, que se chama Os Sete Sábios Cegos e o Elefante. Se proponham a pesquisar, a estudar, vocês vão encontrar essa mesma história nos meios da internet, no YouTube e outras coisas. A história ela é muito interessante. Existiam sábios cegos que auxiliavam todo o povo, que passavam informações e ao mesmo tempo doutrinavam o povo devido à sua grande sabedoria. E esses cegos são apresentados a um animal que para eles é um pouco diferente, um animal chamado elefante, nenhum conhecia, nenhum tinha conhecido, nunca tinha tocado, sentido, nunca tinha ouvido falar de um elefante. Então, ao mesmo tempo, esses sábios, quando são levados a esse animal, eles começam a apalpá-lo. E o interessante é que na história, cada um começa a dar a sua opinião, a sua verdade sobre o próprio elefante. Um diz, esse animal é grandioso e poderoso como uma parede. Você tem lá outro cego que encosta na cauda do elefante e fala, esse elefante me parece uma serpente. Ao mesmo tempo, você pega lá o que encosta na tromba, você fala, e ele diz, esse elefante é semelhante a uma grande pilastra, a um bambu. Ao mesmo tempo, você tem aquele que coloca lá, sente as patas do elefante e diz, esse elefante parece um grande pilar de um templo. As histórias, em relação à história dos sábios cegos, elas vão se alterando conforme vocês forem encontrando, mas a perspectiva dela é sempre a mesma. Perceba que cada sábio dá a sua ideia, dá o seu parecer, dá a sua verdade sobre um mesmo animal, sobre um mesmo elefante. Agora eu pergunto, quais estão certos? Para os sofistas, esse é um grande problema que se apresenta todos os dias na nossa vida. Nós jamais iremos chegar a uma verdade absoluta. Ou seja, eles dizem, a liberdade está limitada ao nosso ponto de vista. Isso daí é extremamente problemático, porque ele vai dizer a verdade está sempre limitada e relativizada às experiências de cada um. Cada cego, sábio, sentiu um animal diferente, teve uma perspectiva diferente. Logo, as verdades que por eles foram apresentadas são verdades diferentes. E esse é um dos grandes entendimentos que os sofistas, sobretudo Protágoras e o Górgias,
tem do mundo. Nós estamos diante de uma realidade que ela é observada, ela é testada e que é ditada através do modo de ver de cada um. Uma frase bem interessante, vocês podem observar, uma frase atribuída ao Protágoras, quando ele diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Ou seja, o que ele está tentando dizer? A verdade da nossa vida é ditada por nós mesmos. As verdades absolutas que nós encontramos são destinadas por cada um de nós. Dessa forma, a gente chega ao entendimento de que, anotem, coloquem bem diante de vocês isso, não há saber absoluto. O que existe é uma forma particular, individual, que provém das nossas experiências, ou seja, é um modo particular de interpretar e conhecer o mundo. Talvez se eu falar para vocês que sorvete de morango é ruim, muitos vão ficar extremamente chocados com a minha opinião. Mas é que para mim sorvete de morango não é bom. Porque a minha experiência com ele me deu um tipo de verdade. É engraçado a gente observar. Por que algumas pessoas gostam de uma coisa, outras pessoas não gostam de outra? Sendo que, imagina que você e seu colega vão ao shopping experimentar o sorvete de morango novo. Um gosta, outro não gosta. Um diz que é muito bom, outro diz que é muito ruim. Se é o mesmo sabor, produzido da mesma forma, que provém de uma mesma marca, feita por uma mesma máquina, uma mesma pessoa. O que o Protágoras tenta dizer, então, é isso. Não existe saber absoluto. A gente não chega a uma verdade absoluta. O que nós temos são características particulares da verdade. O Protágoras, então, mais uma vez, ele vai dizer: verdade é utilidade. Ou seja, a verdade é uma atividade de convencimento. É aí que vai aparecer a ideia do discurso. Os sofistas são, nesse sentido, experts naquilo que eles fazem. A capacidade de discursar que eles têm, de convencer a outra pessoa, ela é grandiosa. E foi daí que eles tiraram a ideia de cobrar pelos seus ensinamentos. Cobrar a forma como se explicava. Então eles vão dizer: como que eu sei qual que é a verdade absoluta? Aquela que te convence mais. Qual cego, sábio, que tocou o elefante estaria mais correto para Protágoras? Aquele que consegue convencer a opinião da maioria. É aquele que consegue demonstrar que a sua opinião é a mais verdadeira. É aquela que deve vencer dentro de um debate de ideias. É aí que vai surgir a ideia da retórica. Aquele que argumentar melhor estabelecerá a verdade. Então, se alguém pergunta para você: sorvete de morango é bom ou ruim? E você tem duas opiniões divergentes. Seu amigo diz que sim, você diz que não. Essa terceira pessoa vai adotar a verdade que mais convencer, o discurso que ganhar. A retórica, ela se fortalece muito nesse tempo. Os sofistas são aquelas pessoas que vão seduzir os jovens justamente por essa arte de falar, essa arte de discursar. Então todos os jovens ao mesmo tempo, principalmente os gregos, eles começam a entrar nessas filosofias pelo fato de ser uma filosofia de uma força política muito grande, do convencimento, do entendimento convencional e de utilidade. Nós chegamos então ao Górgias. O Górgias vai compartilhar da mesma ideia do Protágoras. Não há verdade, não há saber absoluto. A verdade é relativa, a moral também. Ou seja, o que é certo para mim nem sempre será certo para os outros. O que é errado para mim nem sempre vai ser errado para os outros. Por quê? É tudo questão de opinião. É tudo contexto, é tudo interpretação, é tudo forma de ver o mundo. O Górgias é considerado um dos maiores oradores da Grécia. Ele era tido como uma pessoa que tinha uma percepção, uma persuasão absoluta. Até porque, na ideia de oratória, ele trabalhava até mesmo com teatro. Ele era uma pessoa que emocionava, era uma pessoa que era tida quase como um ser divino sobre a terra, pela essa facilidade com que ele tinha de trabalhar com a oratória e convencer as pessoas que a verdade dele era mais correta. Ou seja, através da retórica, através da arte do convencimento, ele vai defender a relatividade da verdade e da moral. Deem uma olhadinha no pensamento dele. O que parece a mim é para mim, e o que aparece a ti é para ti. Ou seja, nossas verdades são diferentes. Agora cabe a nós convencer o maior número de pessoas para que a gente tenha ali
qual será a verdade mais útil, qual será a verdade mais própria. O Gorgias também é responsável por desenvolver duas atitudes interessantes no campo reflexivo que ele tem: o niilismo e os paradoxos. O niilismo é quando você coloca em descrédito, você coloca em desfalque todas as tradições, as ideias, as perspectivas sociais, os mandamentos que você tem. A tua própria existência cai num vazio muito grande. É inútil. Então não serve para nada. E ao mesmo tempo ele usa a ideia dos paradoxos. Ele se vê impetrado a contrariar aquelas ideias que eram tidas como mais verdadeiras. É como você ir contra a teoria da relatividade. É como você ir contra a teoria da gravidade. Ou seja, essa fixação em contrariar aquilo que é básico faz parte dos sofistas. Lembrem-se sempre, a atitude do convencimento, a atitude da retórica, o saber que agora é comercializado, vai ser uma das grandes críticas que o Sócrates vai fornecer para os próprios sofistas. Mais uma coisa é certa, sejam eles criticados ou não pelo Sócrates, nós podemos nos questionar. Será que eles não estavam certos em determinado momento? Será que as verdades que nós aceitamos no nosso dia a dia não são verdades de um convencimento discursivo? Será que não são verdades simplesmente que nós aceitamos sem refletir? Porque as pessoas de determinada situação, em determinado patamar hierárquico nos convencem? É por isso que eu quero deixar para vocês, como atividade de casa, pesquise sobre o pensamento dos sofistas Protágoras e Górgias. Importante dar uma olhada mais profunda nisso. Leiam as páginas 37 e 38 do seu material didático e destaque as principais ideias que o Protágoras e o Górgias têm a apresentar para a gente. Para que nosso conhecimento sobre os sofistas não seja limitado, para que a gente não caia naquele mero relativismo e para que a gente possa crescer. Espero vocês até a próxima.